Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa, o Espaço do Cidadão, aqui pela TV Araucária, canal 14. Lembrando aos nossos telespectadores que esse programa está indo ao ar agora às 6 horas da tarde, 6h20 mais precisamente. Nas terças-feiras será reprisado na sexta-feira às 11h30 da noite. Nós escolhemos esse horário por entender que às 11h30 da noite é muito tarde. No caso de eventualmente trazer alguém que venha dar uma entrevista aqui, sai daqui meia-noite, fica muito tarde, então nós fizemos o horário ao vivo, na terça-feira às 6 horas, com reprise na sexta-feira às 11h30 da noite. Hoje às 11h30 tem reprise também. Hoje já o Felipe aqui está me avisando que vai ter o reprise desse programa às 11h30. Também nós já acertamos aqui que na sexta-feira às 6 horas da tarde nós vamos fazer um programa ao vivo, aí com reprise na terça-feira. Estamos com algum probleminha do horário, porque muitas pessoas já me solicitaram esse espaço, candidatos a vereadores, empresários já solicitaram que querem vir aqui conversar. Eu até quero deixar um convite aqui ao empresário e professor da Universidade de Guarapuava, onde o pessoal tem assistido muito o programa, ao Sérgio Zarpelon, um grande empresário que tem direto lá no Facebook, lá tem mandado suas... E que eu tenho certeza que o Sérgio Zarpelon é uma pessoa, é um empresário de caráter, um empresário que tem moral para vir aqui. Esse é o espaço do cidadão, gente. Eu prefiro empresário, pessoas mais sérias, alunos, estudantes que venham, não importa o que digo, mas que falem, gente. E o programa de hoje eu estou aqui para fazer um comentário, gente. Eu fui muito sacrificado durante a semana e até muito elogiado. É claro, o objetivo é chamar a atenção do cidadão. Mas eu quero chamar a atenção das pessoas, gente, que muitas, até eu não imaginava que a repercussão do programa seria tão grande assim. O que eu encontrei de pessoas na rua: professor Chiquinho, você disse que tem um programa na televisão, mas lá em casa não pega, porque eu não tenho TV a cabo. Gente, vocês além de assistir na TV a cabo, vocês podem também assistir na internet. Qualquer pessoa que tem um computador em casa ou um celular que tem acesso à internet, é só... colocar lá TV Araucária, canal 14, já no botar o TV Araucária lá, já pinta o site da televisão, se clica lá no espaço do tvaraucaria.com. Tá escrito embaixo, tá lá, ó, www.tvaraucaria.com, e você pode assistir na hora que você quiser o programa. Inclusive, no caso, tem muita gente que... Aliás, o que balançou um pouco, gente, eu posso dizer a vocês que nesse último programa que eu fiz, aliás, no último, mas que foi alterado a ordem, no penúltimo que eu fiz, passou com o doutor Antoninho, olha, caiu como uma bomba em Guarapuava a possível candidatura do doutor Antoninho a prefeito de Guarapuava, gente. Mexeu com a estrutura toda, gente, as pessoas... Professor Chiquinho, você não pode fazer isso, que atrapalha fulano, outro faça porque é bom, que daí ajuda ciclano. Gente, os eleitores não são animais, eles não têm dono, gente. Será que um grupo de eleitores, alguém é dono deles para fazer o que quer com os eleitores? Gente, o programa de hoje vai ser dedicado exclusivamente a isso. O Antoninho Araújo, quando... Nós não estamos promovendo nenhum candidato, fica aberto aqui para o Antoninho, se quiser voltar aqui, fica aberto a todos, ao Artagão de Matulhão, se for um pré-candidato, quiser vir aqui, pode vir, ao Fábio, se quiser, também pode vir, basta agendar, ao César, qualquer um pré-candidato que queira vir aqui conversar com o cidadão, nós estamos abertos, a TV aqui está aberta para isso, gente. Mas o Antoninho levantou uma bandeira muito interessante, gente, que é exatamente, gente, a honestidade, gente. O Antoninho fez, ele não prometeu nada, ele fez. E alguém na prefeitura que felizmente ou infelizmente me diz: professor Chiquinho, esse cara não tem a mínima condição, esse cara, ele passa por cima da lei, uma verba que tem lá. Então veja o que está acontecendo hoje no Brasil, gente. A ficha caiu. Os nossos políticos, infelizmente, gente, estão institucionalizando a corrupção no país, gente. Se você xingar alguém de ladrão, isso pode pegar uma cadeia, nem que seja provado, porque eles estão legalizando, eles têm aquela mania de dizer, é imoral, mas é legal. Gente, a sociedade não aguenta mais, nós precisamos mudar. É uma cultura, não tem prefeito ladrão, não tem vereador ladrão, não tem deputado ladrão, gente.
É tudo legalizado, então por ser legalizado, eles acham que não, quer dizer, a justiça, e inclusive isso pega os 3 poderes, gente, e pega as 3 esferas de governo, infelizmente. Veja que quando o Antoninho veio aqui, caiu a ficha, lá no Nordeste, gente, eu confesso a vocês que eu perdi o sono por 2 vezes. Uma vez foi quando eu vi aquele programa da Globo lá no Piauí, no Maranhão, os 2 mais pobres estados da nação, onde um deputado, eles aprovaram, eles mesmos, e isto tem a contrapartida, se eles aprovaram, ninguém reclama, porque tem no outro lado gente que está levando vantagem também. 100 mil reais por mês de verba indenizatória, gente. Isso eles podem dizer, uma maneira de se burlar a lei. Por que fizeram isso? Porque ninguém pode ganhar de salário mais do que 26 mil e poucos reais, que é o máximo de salário permitido do STF, do presidente do STF. Então eles deram um jeitinho de burlar a lei, apenas mudar de nome, verba indenizatória, gente. E aquela deputada que deu uma declaração, eu sou muito detalhista, o que ela falou no estado mais pobre da nação, gente? A população não entende que 100 mil reais para nós, essas despesas, é muito pouco. Gente, eu perdi, confesso para vocês que perdi o sono aquela noite. Também perdi o sono quando me contaram aquele debilóide, se é que a gente pode chamar aqui, que estuprou a filhinha de 1 ano de idade, de 1 mês de idade, e alguém me contou que a criança chegou sussurrando, choramingandinho no hospital e morreu naquela condição. Eu não dormi aquela noite, gente. Sinceramente, não conheço ninguém, mas só o fato de terem me contado um monstro desse, uma criança que sequer sabia chorar, gente. Gente, esses 2 casos, da deputada e deste monstro que estuprou, não tem muita diferença. Um estupra o filho, a outra estupra a sociedade toda, gente. Todos nós, a sociedade inteira estuprada, gente. Nós temos no país 50% de pessoas que sequer têm acesso, gente, para ter uma ideia, água e esgoto. As doenças estão aí, gente, doenças parasitas de todos os tipos, nossas crianças não têm a mínima condição, isso provoca sequelas e talvez provoque aquele cidadão que fez isso com o filho dele, gente, ele não tem mais neurônio, ele não tem mais cabeça, é um retardado, talvez seja a consequência do ato desses deputados que fazem isso com a sociedade, esses que estupram a sociedade, gente. E o que é pior, a gente fica pensando, isso é só lá no Nordeste, gente, lá chama-se verba indenizatória, na Assembleia de São Paulo, verbas orçamentárias. No jurídico chamam verbas eventuais. Essas verbas vão lá uma vez por mês, apenas elas caem na conta não sei de quem lá. E é muita gente que está recebendo essa grana, segundo a corregedora Eliane Calmon. Eu vou citar aqui, que não sou eu que invento essas histórias. Que aliás a dona Eliane andou meio desaparecida. Será que amansaram ela também? Aqui em Guarapuava, que ninguém sabia, eu não sabia, existe uma conta verba que dobra o salário do prefeito. Se é legal, gente, se é uma coisa, por que esconder da população, gente? Eu não estou falando mal do prefeito. Isso aí já existia, essa verba, o único que teve peito de cortar essa verba foi o Antoninho Araújo. Por isso ele levanta essa bandeira e podem ter certeza, gente, que não vai ser fácil ganhar do Antoninho a eleição em Guarapuava, gente. Se isto... Muita gente, Chiquinho, aquela conversa de novo, contra a força não há resistência, os candidatos já estão na disputa, a população já se alinhou do lado de um e de outro, a saída do Antoninho vai apenas atrapalhar o João para defender o Antônio e assim por diante. Não tem nada, gente. O eleitor hoje é consciente, os meios de comunicação são conscientes. Eu vou contar 2 histórias aqui para vocês, gente. Muita gente não sabe, mas eu até... que fiquei famoso pelas histórias que às vezes contava em sala de aula, sempre ligado ao assunto propedêutico. E neste momento, gente, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia na humanidade, que vocês nem imaginam, só para ter uma ideia, o Hitler mandava enterrar os polacos vivos, de tanto que ele tinha ódio, para economizar munição, gente. Isso quer dizer, os barbarismos, as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foi visível. Espalhou gente para o mundo inteiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, a tianice, ou melhor, a necessidade, fez com que as pessoas
fossem procurar um trabalho para sobreviver, para não morrer de fome. A história é triste, encontrava esterco de animal no campo, um pedacinho para cada um, para não morrer de fome, e assim a sociedade foi se organizando aos poucos. Mas levantar a moral da sociedade, gente, na Europa, não tinha como. O pós-guerra é terrível, muitas pessoas morreram, outras foram embora, migraram para outros países. Aliás, nós já somos fruto, muitos brasileiros são frutos disso. Nós temos aqui a colônia dos alemães, aqui, que é fruto, é consequência dessas atrocidades que fazem com as políticas. E resolveu-se então, lá por volta de 1949, se não me falha a memória, um grande orador, resolveram reunir 40 mil pessoas num estádio de futebol, e alguém pregaria um sermão lá, uma espécie de sermão da montanha, para ver se incentivava aquelas pessoas para que elas voltassem a viver novamente. As pessoas perderam a vontade, perderam o ânimo, gente, de viver. E, caso não era uma outra época, uma tecnologia bem diferente, aquelas 40 mil pessoas unidas, sei lá, assim que o orador começou a falar, apagaram-se as luzes do estádio, gente, e a população começou a entrar em pânico. As autoridades, sem saber o que fazer, o orador, bastante habilidoso, simplesmente acendeu um palito de fósforo. Só com aquele foguinho já começou a acalmar a multidão, gente. A população enxergaram uma luz lá na boca do túnel, não no fim, porque aquela lá no fim do túnel, depois que você entrar do cano, está rolado. Tem que acender a luz na boca do túnel, gente. As pessoas começaram a enxergar aquela luz, como não tinha outra coisa, ou era tragédia, ou era acreditar em alguma coisa, acreditaram naquela luzinha acesa, dirigiram a atenção para aquela luzinha, e aos poucos a gente foi salpicando no estádio, luzes aqui, lá, colar. Em pouco tempo iluminou-se todo o estádio, a população entrou em convulsão, gente. Era felicidade, quer dizer, naquele momento eles perceberam o quê? Que eles podiam fazer. O orador não falou mais nada, gente. Um fato, um apagão de luz. Eles perceberam naquele momento que eles tinham condição de se unirem. Não precisava discurso, não precisava nada, precisava um fato, gente. Este fato que o Antonino Araújo apresentou aqui, gente, não aceitar esta verba e de cortar em definitivo a verba, é a luz que está precisando acender, gente. Eu repito que estão institucionalizando a corrupção nesse país, é a Câmara de Vereadores. Nós estamos vendo aqui a Câmara de Vereadores de Guarapuava, é uma tragédia, gente. Muitos lá já foram condenados, já no primeiro mensalão lá de 15 anos atrás, não foram condenados até hoje. Hoje nós temos metade da Câmara lá, a gente está sendo investigada por problemas sérios, até teve um vereador que pediu desculpa à população, mas que vai continuar lutando pelo povo. Que povo que ele vai continuar lutando? Gente? Que ele tem que devolver a verba e se sentir feliz, não pegar uma cadeia, porque se é num país sério, ele estava na cadeia. E eu quero saber a outra metade da Câmara que é conivente, gente, o que fazem? Vereador só faz duas coisas, gente. Leis e fiscalizar o dinheiro público, o cumprimento da lei. Só essas duas coisas. Se eles não fiscalizam nem a própria Câmara de Vereadores, nem a casa deles, gente, o que é que estão fazendo lá? E ainda dizem que estão lutando pelo povo, gente. Pode parar com isso, gente. Mas em relação a uma possível candidatura do Antonino Araújo, gente, muita gente diz, Chiquinho, aquele velho papo, o candidato não tem condição de levantar voo, etc e tal. Gente, uma bandeira de luta é coisa séria, está aqui aberto. Qualquer candidato, já me disseram, vários possíveis pré-candidatos a vereadores querem vir aqui defender essa bandeira e prometer. Discurso não resolve nada, gente. Nós vimos no exemplo agora do estádio de futebol, não se deu uma palavra e conseguiu se unir o povo. O povo unido, perceberam naquele momento que eles podiam se unir e que a união deles dava um resultado, quer dizer, iluminou-se todo aquele estádio de futebol e a tragédia que estava anunciada na escuridão, nas trevas, acabou virando em alegria, gente. As pessoas saíram dali felizes da vida, caiu a ficha. Um outro caso interessante aconteceu nos Estados Unidos, gente. Político também.
O presidente John Kennedy, talvez a maioria não saiba, é muito explorada a morte dele, até porque rende muita grana até hoje. Foi um presidente jovem, foi o mais jovem presidente que os Estados Unidos teve até hoje, era um presidente carismático, a primeira-dama também era uma das mulheres mais bonitas e inteligentes do mundo, então isso chamou a atenção da família americana. E o seu assassinato, gente, eu imagino, pelo que eu li a respeito da política americana, se deu, os Kennedy tinham uma luta, eles tinham um objetivo, gente, que era a tragédia americana sobre o racismo, gente. Havia dois grupos dos Estados Unidos, que eu não ouvi falar mais, acho que foram extintos, sem dar um tiro, sem ninguém ir para a cadeia, se extinguiram os dois grupos. Um são os Panteras Negras, que eram os negros. Nos Estados Unidos o racismo foi trágico, gente. Entrada para preto nos campos de futebol, entrada para branco, ônibus para branco, ônibus para preto. Preto não podia entrar na universidade, gente. Quer dizer, o racismo nos Estados Unidos era uma tragédia, era um assassinato em cima do outro, eram grupos, a Ku Klux Klan, que era um grupo de extrema direita, que odiava a raça negra, eles matavam, eles pregavam, eles tinham... investia-se nesses dois grupos, gente. E o presidente John Kennedy resolveu fazer como bandeira de luta acabar com o racismo nos Estados Unidos, o que lhe custou a vida. John Kennedy morreu defendendo a luta dos negros nos Estados Unidos. 5 anos depois, em 1968, Bob Kennedy, seu irmão, assim que venceu as primárias na Califórnia, que ele deveria ser indicado candidato a presidente da República, também foi assassinado. Logo em seguida, Martin Luther King foi também assassinado. Quer dizer, as pessoas que pregavam, aí todo mundo ficou desanimado, essa tragédia vai continuar nos Estados Unidos, e continuou por muitos anos, gente. Aí veio a eleição do Bill Clinton, que aliás se espelhou no presidente John Kennedy, do qual ele confessa que John Kennedy era o seu ídolo, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. E a Hillary Clinton, que é mulher do presidente Clinton, era praticamente candidata eleita nos Estados Unidos, gente. Candidata eleita sem a menor dúvida. Estranhamente, depois eu fui saber por quê, a filha de John Kennedy, quando percebeu, há uns 3 anos antes das eleições, 2 anos antes, que havia um senador negro no parlamento dos Estados Unidos, ela começou a usar as redes sociais, gente, que é que nós queremos convocar a população para usar as redes sociais, gente, usar a internet. A internet atinge 90% da população. É isso que nós queremos, que as pessoas usem o boca a boca, que escapa da corrupção, das presilhas de qualquer corrupto político, gente. Ninguém sabe em quem vocês vão votar, gente. Vocês votem em quem vocês quiserem, vocês são livres para escolher. O que aconteceu com a filha de John Kennedy? Quando percebeu que tinha um candidato, um senador negro dos Estados Unidos, começou a mandar... É bom lembrar que essas redes sociais dos Estados Unidos aconteceram muito antes do que aqui no Brasil, né, gente? E começaram a especular sobre a possível candidatura de um negro à Casa Branca. Ela fez aquilo com garra, gente. Ela tinha alguma coisa para defender, gente. Ela tinha um objetivo que nós precisamos. Nós não temos mais objetivo, todo mundo vota, gente. Todo mundo promete que não vota mais, vou jogar, mas chega no dia, vota. E o que ela fez? Ela começou a trabalhar. No início ela começou a ser odiada pelos jovens, mas imagina que nós vamos eleger um negro. Ainda procuraram verificar se a mulher dele era loira, quando descobrir que a mulher era negra também. Quer dizer, imaginar nos Estados Unidos um negro na Casa Branca com uma primeira-dama negra, gente, quer dizer, isso seria coisa para outros países, lá da Indonésia, de onde ele veio, lá não sei de onde, mas não nos Estados Unidos, gente. Mas a juventude, gente, começaram a trocar ideias, começaram a conscientização em menos de 1 ano, gente, sem que ninguém entendesse o que aconteceu nos Estados Unidos. O Obama surgiu como candidato emergente que deveria se tornar o primeiro negro da história americana, gente. Isso aqui para nós, um negro, só que nos Estados Unidos, gente. Eu acho muito mais difícil para os americanos elegerem um negro, que é o que fizeram, do que eleger um cara sério aqui no Brasil, gente.
sem nenhuma, nós não temos candidato aqui, já disse que está aberto a qualquer candidato, mas essa bandeira é do Antoninho, gente. Essa bandeira ninguém tira do Antoninho Araújo, gente. Por que não tentarmos, de repente, eleger o primeiro prefeito honesto do século XXI, gente? Porque hoje o Brasil inteiro é como um saco de feijão. Você pega um punhadinho e analisa o saco inteiro, gente. Eu não esqueço. E não é, eu não estou dizendo que o prefeito rouba, gente. Muitas vezes, eu só vou contar um fato, eu fui secretário de Educação no município, não foi Guarapuava, né, gente? E eu exerci uma função lá, assim, de secretário de Educação, uma coisa assim, de chefe de gabinete, eu fazia um monte de coisa, eu ia visitar o governador, até porque o prefeito era jurado de morte, então geralmente era eu. E uma ocasião, o prefeito comprou uma patrola, que custava 400 milhões de cruzeiro, cruzado, nem lembro, o Brasil andou cortando, só para entender, e vamos supor que seja 400 mil reais, uma patrola. Mas a hora que chegou o vendedor, eu pedi para me retirar da sala, o prefeito, não, o senhor é da minha confiança, pode ficar aqui. Fiquei lá. Assim fecharam o negócio da patrola lá, etc. Tal, já estava chegando, ou já estava lá, foram acertar. E depois que acertaram com o prefeito lá as condições de pagamento, sei lá, financiamento, entregou um cheque para o prefeito. 10%, 400 mil, 40 mil reais um cheque. Um cheque administrativo preenchido, faltando apenas o nome do destinatário. Diz, prefeito, este cheque ninguém paga. Ninguém paga uma obra, gente. A população paga tudo. Não vem com essa história de que ninguém paga porque paga. Diz, este cheque, se o senhor não quiser, o senhor vai me dizer para que instituição o senhor quer que nós doe o cheque. E o prefeito brincando disse, senhor Chiquinho, eu não aceito esse cheque, o senhor me conhece. Eu, é verdade, conheço, até fiquei orgulhoso de ser secretário daquele prefeito. Eu vou doar para a instituição da família. O senhor faz favor de levar esse cidadão lá em casa e manda ele entregar o cheque para minha esposa lá. Além de tudo, eles tiram um sarro da nossa cara ainda. E depois o prefeito disse, está vendo, senhor Chiquinho, diz que o prefeito rouba? Não precisa roubar, já roubaram por nós. Quando é que vão pegar, gente, as empresas, os lobistas que frequentam as câmaras de vereadores, que frequentam os parlamentos brasileiros, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que é visível a presença de ladrões, como está ali. Agora este tal de Cachoeira aí, que já foi protagonista de outras, está lá agora, gente, nadando de braçada, dando de carta e saído de mão, gente. Quando é que nós vamos ter neste país? A pré-candidatura do Toninho já mexeu com os políticos, gente. Já, olha, o tal do já ganhou, foi trocado por vamos trabalhar porque a coisa não vai ser brincadeira. E já criaram até umas propostas, prometeram um hospital regional aqui para Guarapuava, gente. Será que esse povo se esquece? Cadê o hospital, seu Judas? Hospital cadê o hospital aqui do Dr. Teche? Cadê o hospital da Dona Auage lá? Cadê o hospital Nossa Senhora do Belém? Quebraram por falta de investimento na saúde pública, gente. Quebraram os hospitais. Agora vão levantar a bandeira e trazer uma faculdade de medicina para Guarapuava. Bonito, que bom se nós pudéssemos. Só que para isso, gente, precisa muita garra, precisa muita luta. Discurso, gente, o povo não acredita mais, é preciso ação. Precisa fazer o que o Antoninho fez na prefeitura. Primeiro, para você construir qualquer coisa na sociedade, você que quer construir tua casa, primeiríssima coisa, você tem que remover os entulhos, gente. Na política é assim. Quem anda prometendo projetos maravilhosos, mirabulosos, aí, gente, primeiro tem que limpar o terreno que está contaminado, gente. As prefeituras hoje são âmbitos de corrupção, gente. E o que é pior, a sociedade está acreditando que isto tem que ser assim. É o modus vivendo da nossa sociedade, gente. Quando é que, será que nós não se tocamos que a criança abandonada, esses 50% da sociedade que não tem o que comer, que não tem casa, que não tem água e esgoto, que estão sujeitos às intempéries do mundo, que estão provocando? Aliás, uma experiência muito interessante aconteceu na França, gente.
Vocês sabem que o rato, por incrível que pareça, é um dos bichos mais parecidos conosco, é o rato, gente. Geneticamente, o rato é muito parecido conosco. E na França foi feita uma experiência muito interessante, gente. Colocaram numa caixa grande, bastante iluminada, com bastante comida, com água, com tudo sobrando para os ratos. Uns 30, 40 ratos lá, pelo que a gente viu assim na experiência. E os ratos brincavam, se amavam, um fazia cosquinha no outro, corria, brincavam, pulavam, viviam as maravilhas. Cada dia que passava eles foram cortando um pouco da ração, um pouco da água, quer dizer, foram tirando os privilégios dos ratos, gente. Chegou um momento, sabe o que aconteceu? Começaram a se matar tudo. A rataiada começaram a brigar e daí foram tirando a comida, logo um começou a comer o outro e sei que não sobrou um rato para contar a história do outro, gente. Será que na nossa sociedade, para alguém vai sobrar, gente? Será que a hora do acerto, a hora que nós tivermos que, preto no branco, tiver que alguém reduzir o seu salário, como fez o Álvaro Dias uma vez que aplicou um redutor? Já tivemos gente séria, gente. Eu acho que o Álvaro Dias hoje poderia ser um grande presidente da República. Já fez, é um que já fez. Aqui no Paraná, ele criou um redutor, gente. Eu quero ler aqui para encerrar o programa, o Felipe não me falou, mas eu acho que está quase na hora de encerrar o programa. Tem 1 minuto, ele está me dizendo lá. Só que é o artigo 299 do Código Penal Brasileiro diz o seguinte, lá, o artigo 177, perdão. Preste atenção lá, é lei obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzir ou manter alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, é crime. Gente, esses que mudam o nome do salário, dão apelidos, verba, conta verba, verba indenizatória, verba orçamentária, será que eles não estão enganando a população, gente? E por que tanta gente que entra numa prefeitura? É bom lembrar que já estão rateando os cargos, já estão dividindo, já estão distribuindo as secretarias para os partidos políticos, que são aqueles que vão tentar impedir a candidatura do Antoninho, porque ele vai acabar com essa farra aí. Eu acho que está na hora de nós nos conscientizarmos e contarmos que tipo de seres nós somos, gente. Meu muito obrigado. Não esqueça, esse programa será reprisado hoje às 11h30 da noite e está lá à disposição também na internet, gente. Aliás, nós estamos até contentes com... Eu pedi, Felipe, tem como colocar a música aí? Aquele passo um pouquinho, eu procurei essa música. Mexe com minha estrutura para todas as muito obrigado, boa noite. Me ensina a ter santidade